Porque não apenas nos idosos, apesar eu tive a experiência no ano de 2022, perdão, de estar atuando na ILPI. E eu pude perceber que essa atuação na ILPI, promovendo exercício físico com esses idosos, nós tínhamos uma intervenção 3 vezes na semana naquela época. E eu pude perceber que os idosos eles mudaram o comportamento depressivo de idosos que não queriam nada com exercício, de que não queriam participar, de que eram totalmente assim em contra de uma participação em exercício. Então nós fizemos um ambiente qual colaborava para que eles pudessem praticar exercício e nós começamos a levar à professora declarações de que eles estavam satisfeitos, de que eles esperavam o momento em que nós chegássemos para poder realizar atividade física. E também, conversando com o pessoal já da casa, nós começamos a observar mudança funcional na vida desses idosos, que muitos eram apenas tratados em cadeira de roda, não eram muito ativados, eram tratados muitas vezes com um quadro de demência, quais eles nem tinham nesse momento ainda, porque apenas eles eram esquecidos naquele momento. Então houve maiores conversas, houve maior cuidado dentre esses idosos e eles foram de uma forma maior escutada também dentro dessa casa de idosos. E quando você coloca depressão em idosos, você generaliza bastante, né? Então um campo que você pode explorar é em idosos na comunidade ou idosos institucionalizados. Aí seria uma ramificação, porque é o que você mostrou, né? Você tentou fazer um comparativo da amostra do que você teve de prática nos idosos da ILPI, né? Então isso também dá margem para você fazer um outro tipo de estudo, dividindo. Por quê? Porque pensando no idoso que está na comunidade, que é um idoso ainda mais rígido, mais ativo, sem tantas limitações físicas e funcionais, você tem um certo quadro e um certo resultado nessa abordagem. E no idoso na ILPI você já tem uma diferença. Então, você já tem provavelmente comprometimentos físicos e funcionais maiores, cognitivos também, mas não necessariamente você não vai ter resultados bons. E é o caso que você mostrou. Então, na ILPI os idosos se beneficiam muito dessa interação, dos exercícios e da interação entre as pessoas. Só ia pontuar que eu acho que você pode melhorar os resultados que você trouxe para a gente, colocando numa tabela, tá? Ao invés de discriminar assim, se você colocasse numa tabela, talvez ficasse mais fácil de visualizar. Então, autor tal, resultado tal, conclusão tal, e aí você compararia esses resultados. Então, dentro do arquivo mesmo do meu TCC, foi realizada uma tabela. Eu dividi em tópicos aqui na apresentação mesmo, mas lá eu destaquei os 20 artigos, quais foram pesquisados, e aí eu coloquei o nome, coloquei os objetivos e também os resultados de cada um desses artigos da tabela. Ainda bem que você não colocou os 20 aqui, porque não ia dar tempo, né? Mas é mais ou menos isso, fazer uma tabelinha, fazer um gráfico que te mostrasse e que ficasse mais fácil para as pessoas que estão visualizando. Porque quando você coloca muito texto, às vezes a gente não consegue acompanhar tanto. E só mais um detalhe, você fez a apresentação do laço, mas vai com calma. Tá ansioso, né? Então vai daquele jeito. Pode falar um pouco mais tranquilo, tá? Principalmente porque você mostra que tem conhecimento do que você está falando. Então você não precisa ficar afobado, tá? Dé, quer fazer alguma consideração? Eu ia falar do Cabela. Eu ia falar isso no meu TCC. E assim, às vezes fica claro mais a tabela, eles não precisam colocar muito escrito. Mas eu acho que tudo ficou bom. E assim, só respiro. Mas eu sei como é. Nos 10 minutos eu fiquei. Não, mas eu acho que eu só senti falta da tabela mesmo. Porque a tabela a gente bate o olho e já consegue, né? Então você não precisa ler, ela já explica um pouco mais. Mas é só isso, eu achei que foi bom. Mais funcional para você
tanto apresentar e para quem está assistindo visualizar melhor e até mesmo fazer essa comparação. Legal. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Eu achei bem bacana também sua apresentação e eu achei muito interessante uma coisa que a gente tem mania de confundir: demência com falta de memória. Né? Às vezes a gente olha, vê, talvez a pessoa nem tenha demência, mas por conta dela se confundir de não lembrar as coisas, a gente acaba tendo preconceito de achar que ela já está no quadro de demência, né? Quadros depressivos são muito confundidos com demência. O paciente que tem depressão e o paciente que tem demência, principalmente no estágio mais leve, né, da demência, você tem muita confusão desses dois quadros, porque eles são semelhantes: perda de atenção, perda de memória, apatia, anedonia. Então essas coisas podem ser confundidas. Às vezes a gente já diagnostica, né, antes um paciente como se ele tivesse demência, e nem sempre. É que às vezes as doenças por Pode ser associado. Então o paciente tem uma depressão de base e ele vai desenvolvendo uma demência também ao longo do envelhecimento, por outros motivos. E essas coisas podem se sobrepor, né? Mas essa diferenciação é importante, porque muitos pacientes com depressão se beneficiam muito da intervenção de exercício, né? A fisioterapia, ela é um recurso para os pacientes em depressão e eles melhoram muito, e os pacientes com demência com certas ressalvas, né? Dependendo da condição deles. Parabéns. Qual é o nome, Daniel, do seu tema? Depressão em idosos e exercícios, uma revisão bibliográfica. É isso, tá? Depressão em idosos E exercício. e exercício. Você quis fazer um comparativo. Tipo, Eu quis trazer a depressão. a depressão versus o exercício. A depressão como forma de tratamento do exercício físico. Ok, obrigada. Tá bom. Muito Parabéns. obrigada. Obrigado, Parabéns. gente. Parabéns, Daniel. Obrigado.